conversar um pouco sobre o livro O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Estamos fazendo um estudo na forma de entrevista sobre as perguntas desse livro. Neste momento, nós estamos encerrando a parte da filosofia e trabalhando com o tema evolução. E estamos falando sobre dor. Já respondemos aí algumas perguntas e hoje nós vamos começar com a pergunta 242. Quem está conosco aqui para poder trabalhar a pergunta 242 e seguintes é o Vadino Floriano, o nosso companheiro da Fraternidade Espírita Irmão Anselmo, que vai responder as nossas perguntas aí. Tudo bem, Vadino? Tudo bem, dona Elisandra. Que Deus nos abençoe, que os bons espíritos possam estar presentes e nos auxiliando a todos, não é? Isso mesmo. Vamos então à pergunta 242? Ela nos diz o seguinte, ela pergunta, por que o Evangelho não nos fala sobre as alegrias aí da vida humana? Na verdade, Elisângela, talvez nós pudéssemos pensar assim, o Evangelho só nos fala sobre alegrias, não é? Mas nós precisamos voltar ao cenário da Palestina de 2000 anos atrás, compreender um pouco da estrutura daquela sociedade ou daquele povo, a condição de vida em que todos eles viviam, para compreendermos os motivos pelos quais Jesus orientou daquela forma e com perspectivas de futuro. Então nós temos, por exemplo, Jesus conversando com pescadores, com lavadeiras, com pessoas simples do campo, com agricultores, com pessoas que eram a classe menos favorecida materialmente daquela região. Acima daquelas pessoas com as quais ele tratava, nós tínhamos os escribas, os fariseus, os saduceus, os publicanos, tínhamos o pessoal do templo, que exercia um poder muito grande sobre todos, e tínhamos os romanos. A Palestina era um estado, um ambiente tomado pelo Império Romano. Então o povo era muito sofrido, sofria muita opressão. E Jesus usava toda aquela estrutura societária ou aquela organização societária para conversar e ensinar ao povo. Agora, lembrando, Jesus começa o seu evangelho nas bodas de Canaã, que é uma festa em família. Depois ele nos fala sobre as bem-aventuranças num campo aberto, florido, lindo, às margens de um lago, com crianças, pássaros, com pessoas amigas. Ele esteve entre os amigos o tempo todo, ou grande parte do tempo, tanto que ele diz aos discípulos, já não vos chamamos mais discípulos, apóstolos, agora somos amigos. Então, a gente vê a alegria brotar de um espírito, que é o mestre e senhor, por quê? Ele não vê apenas a dor do povo naquele momento, mas ele já sabe do futuro glorioso que teríamos todos nós. Certo, nós falamos aí dos diferentes tipos de pessoas, né? Então a pergunta 243, ela diz assim, todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere aí a esse problema da dor? A dor é uma escolha nossa, primeiro aspecto. Ninguém conseguiu se isentar dela porque ninguém conseguiu se definir de uma forma absoluta pelo amor. A dor é um processo didático. Nós precisamos entender a dor assim. O homem ele traz a corrigenda para o próprio homem como um fator de punição. Então, a multa, a prisão, o cerceamento de liberdade, sobre todos os aspectos, são aspectos punitivos. Para Deus ou para Jesus, não. A dor, como manifestação da lei do Pai, ela traz a expectativa da reabilitação, da reeducação do homem, não é? Agora, por que reabilitação e reeducação? Porque este homem, através de seus sentimentos, pensamentos e ações, ele caiu. Ele se desorganizou em algum momento. Então, todos os homens na face do planeta passam pelo mesmo crivo da lei. Inclusive Jesus. Só que Jesus consegue cumprir a lei. Então ele não está sob a mercê da dor como nós a conhecemos. Entendeu? Os outros, todos nós, inclusive os grandes luminares da humanidade, em algum momento sentiram dor física ou moral. Por quê? Porque em algum momento também houve uma transgressão desta lei.
Vamos falar então de penitência, aprofundar um pouquinho mais esse tema. A pergunta 244 diz assim: existem lugares de penitência no plano espiritual? E acaso poderá haver sofrimento eterno para os espíritos inveterados no erro e na rebeldia? O sofrimento eterno é um conceito errôneo, é um conceito deturpado, utilizado pelos processos religiosos, políticos, desde a Antiguidade, passando pela Idade Média, e que tinha por objetivo infligir medo, pavor às pessoas e desta forma conseguir domínio. Seria concebível o suplício ou a dor eterna se nós imaginássemos alguém, um espírito, que tivesse erros eternos. Mas isso não existe também. Jesus fala para nós: vós sois deuses, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. E ele não disse isso sobre um ou outro, ele falou isso para todos. Então todos, em algum momento, mesmo aqueles muito errados ou que se sentem muito distantes da luz, em algum momento vai haver uma mudança. Em algum momento ele decide mudar. Agora, até que esta mudança exista, é importante nós entendermos assim: a nossa família, o nosso trabalho, a nossa sociedade, o meu meio exterior, é um reflexo natural do meu meio interior, ou do meu campo interior. Mais ou menos assim. Meu coração e a minha mente moldam gradativamente tudo que está à minha volta. Então, a minha família é um reflexo da minha interioridade. O meu trabalho, o ambiente de diversão, as minhas finanças, tudo aquilo que é o meu universo particular no mundo físico representa um reflexo natural do meu campo interior. No mundo espiritual, isso é muito mais saliente, porque o mundo físico ainda é uma matéria densa, difícil de ser moldada. O mundo espiritual é uma matéria muito mais volátil, muito mais sutil. Então existem zonas umbralinas, campos de penitência existem. Por quê? Porque a zona umbralina, o campo de penitência, está no coração daquela alma. Lísias traz uma expressão fantástica sobre zonas umbralinas para André Luiz, lá no livro Nosso Lar, e ele resume assim: André, a região umbralina ou zona umbralina é um local destinado à extinção dos resíduos mentais da criatura. Quer dizer, a criatura desencarna, vai para o mundo espiritual com manchas, com sequelas na sua mente. São vinganças, falta de perdão, incompreensões, reclamações mil sobre tudo, todos e sobre ele mesmo. Chega com essa bagagem ao mundo espiritual. O campo exterior dele é um reflexo da sua intimidade. Certo. Para a gente terminar, vamos falar um pouquinho sobre o remédio aí para esse problema da dor. Então, a pergunta 245, ela diz assim: se é justo esperarmos no decurso do nosso roteiro de provações na Terra por determinadas dores, devemos sempre cultivar a prece? A prece é uma ferramenta, ou é uma metodologia fantástica. Agora, se nos permitem os irmãos, se nos permite, Elisângela, nós gostaríamos de salientar a importância de sairmos do pieguismo, de sairmos do processo dogmático, não é? De sairmos daquele processo do automático, né? Então eu vou rezar e aí vai melhorar. Não funciona assim. Então se eu cumprir isso vai melhorar. Não funciona assim. Sim, seria simbolicamente, eu pisar no pé de alguém, não é? E peço a ele desculpa, tudo bem, eu te desculpo. Eu piso outra vez. Opa, então espera aí. Não resolveu nada o primeiro pedido de desculpa. Jesus fala para nós assim, lá no Evangelho de Mateus: tudo que o homem pedir, Deus lhe dará. Ele diz assim: se um filho pede um pão, o homem não dá uma pedra. Se um filho pede um peixe, o homem não dá uma serpente. Se vós que sois pais falíveis, sabeis fazer boas coisas, que dirá Deus que está nos céus? Não é verdade? Então Deus, ele não limita as nossas benesses ou as misericórdias para todos nós. Nós é que somos os limitadores. Fazer prece é importante? É fundamental. Como processo de meditação. Meditemos nós sobre os erros que nós cometemos. Peçamos ao Pai, mais do que a benesse direta que queremos, peçamos a Ele luz de raciocínio para avaliarmos nossas próprias ações. Que as nossas preces sejam sim acompanhadas de uma decisão de mudança de atitude, de uma mudança de referência, de pensamento, de sentimento.
aí as preces efetivamente nos ajudarão imensamente. Muito bom. Então, com esse desejo dessa transformação em nós, né? Vou agradecer a sua presença conosco aqui, né? Nós agradecemos imensamente a oportunidade. E nós vamos terminando aí o nosso vídeo, né? E vamos lembrar aí que no nosso próximo encontro nós vamos começar um tema novo, que é o tema da provação. Não perca, fique ligado aí no Consolador, porque esse livro é belíssimo, é maravilhoso, é muito importante a gente refletir sobre ele. Muito obrigada e até lá!